Pode começar. Pronto. Boa noite, pessoal. Eu sou a Ana Carolina, eu sou uma das ligantes do PAF, que é o Programa de Assistência Pré-Hospitalar. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os princípios de ouro do APH, que é o atendimento pré-hospitalar, né, no trauma. E como referência para essa apresentação, eu usei basicamente o PHTLS, a nona edição dele, que está mais atualizada. E são basicamente 15 princípios de ouro. Uns a gente vai poder falar de forma mais rápida, porque são mais simples, e outros a gente vai se aprofundar mais. Então, vamos começar. O primeiro princípio que o PHTLS traz é garantir a segurança dos socorristas e dos doentes. Esse princípio diz respeito, basicamente, à segurança da cena. E a segurança da cena é a prioridade máxima assim que a gente chega nos atendimentos. Porque muitas vezes a gente chega muito afobado, achando que a principal coisa que a gente tem que fazer é atender logo o paciente, sair dali e correr para o hospital. Mas, se a gente não se atenta às questões que estão acontecendo em volta, a gente pode acabar prejudicando tanto a vítima quanto aos curiosos que estão ao redor e também a nós mesmos. E aí, se a gente parar para pensar, a gente está lá para ajudar, mas a gente se tornar outra vítima, a gente só vai prejudicar, porque a gente não vai poder nem prestar socorro e vai precisar de alguém prestando socorro para a gente. Então, a gente prejudica duplamente a situação. Então, é sempre importante a gente reparar quando chega na cena, reparar como está a situação. Por exemplo, nessa primeira imagem, tem um carro que bateu num poste e aí tem os fios caídos. Isso, se você chegar lá mexendo em tudo já, você pode tomar um choque, pode provocar um choque e tu piorar tudo. Também tem sempre que se atentar quando são ocorrências sobre pessoas que estão armadas, que deram um tiro em alguém, que deram uma facada, porque muitas vezes a pessoa que cometeu o crime ainda pode estar na cena e aí pode tentar fazer mal contra você e contra os outros. Então é sempre bom ter, por exemplo, a ajuda da polícia. E também a segurança dos socorristas, principalmente, diz respeito ao uso adequado de EPIs, para a gente evitar algumas infecções, como HIV, como hepatite. Então, tudo isso é tratado nesse primeiro princípio, que é um dos mais importantes, como diz o livro. O segundo princípio é avaliar a situação para determinar a necessidade de recursos adicionais. Então, como eu mostrei, né, na imagem anterior, que tinha um carro batido no poste, muitas vezes você vai precisar, por exemplo, ligar para a companhia elétrica para eles desligarem, para ninguém tomar um choque. Ou quando você vai a uma ocorrência que é sobre algum incêndio, você pode precisar de uma equipe de combate a incêndio, pode precisar dos bombeiros, você pode precisar também de mais médicos para ajudar na triagem, quando é um acidente muito grave, com muitos feridos, talvez um médico só não dê conta, você precisa de mais. E também a questão do reforço policial, como eu já tinha dito. Porque muitas vezes a cena é muito perigosa para a gente e para todo mundo que está lá, então a polícia tem sempre que chegar antes e, organizar o local para a gente conseguir fazer o nosso trabalho. Então, é muito importante, às vezes a gente consegue fazer isso mesmo antes de chegar no local, mas, por exemplo, você já sabe que foi um acidente com arma de fogo, e aí você já pode ligar para a polícia para eles chegarem antes. Mas às vezes você tem que avaliar a cena assim que você chega. E isso tem que ser feito de forma muito rápida, mas também bem feito no caso. O terceiro princípio é reconhecer a cinemática que produziu as lesões. Esse princípio, ele é muito importante porque às vezes a gente pensa que não é tão necessário você analisar como que um carro colidiu ou o ferimento de entrada e de saída, um tiro, alguma coisa assim. Mas ele ajuda porque você pode meio que prever o que está acontecendo dentro da vítima. Porque se você pensa num acidente como nessa primeira imagem, aí pode estar acontecendo uma hemorragia ali, e aí você consegue prever e direcionar melhor o seu atendimento. Então, essa é a importância de reconhecer a cinemática. Independente do tipo de acidente que tenha ocorrido, é sempre bom, porque aí você já vai direcionar o seu atendimento e imaginar que, por exemplo, ela pode entrar em um estado de choque por hemorragia, e aí você se direcionar melhor. O quarto princípio é usar a avaliação primária para identificar condições de risco à vida. Bom, a avaliação primária, que é o XABCDE, né, que é o mais atualizado, a gente já sabe de cor e salteado, mas nunca custa relembrar, né? Que o X é sobre a hemorragia grave, sanguinante, o A é sobre as vias aéreas, a condição das vias aéreas, se elas estão pérdidas ou não. O B é sobre respiração, se ele está taquipneico ou alguma coisa assim. O C é sobre circulação. O D sobre algum problema neurológico que esteja acontecendo. E o E é sobre a exposição. Então,
Então, a filosofia do PHTLS é tratar conforme a situação for aparecendo. Se você viu no X que está com hemorragia sanguinante, você já trata e passa para o próximo ponto. Mas tem algumas coisas que você também pode fazer de forma simultânea para ganhar tempo, já que o nosso objetivo é sempre ganhar tempo também. Por exemplo, quando você chega, você já está conseguindo ver se ele está conseguindo conversar, se ele está conseguindo abrir os olhos normalmente, ou se não está responsivo. Então, tudo isso você consegue avaliar e de forma mais rápida possível, mas também de forma sistemática, para você não se esquecer de nada e deixar alguma coisa passar em branco. E nessa parte, o PHTLS gosta muito de frisar também sobre a importância de você dar um maior valor, não maior valor, mas você reparar mais nas gestantes, nos idosos e nas crianças. Porque as traumas neles são mais graves do que aparentam, eles têm um impacto sistêmico profundo e têm um grande potencial de levar a rápida descompensação. Ele usa, por exemplo, as gestantes como exemplo, porque muitas vezes ela parece que está super bem, com sinais vitais bons, mas a gente tem que levar em conta que elas já têm um mecanismo compensatório no seu corpo por ser gestante. Então, às vezes, você não pensa nisso e, na verdade, aquele sinal vital está indicando que não está legal, que aquilo não é o ideal para ela. Então, a gente tem que intervir e prestar mais atenção nesses casos. Já o 5 é cuidar adequadamente da via aérea enquanto a coluna vertebral permanece estabilizada conforme indicado. Eu pensei que, na verdade, PHTLS ia, mudar a ordem dos princípios, porque veio depois, né, o X, mas ele deixou nessa mesma ordem. Então, diz respeito, basicamente, ao cuidado adequado das vias aéreas. E aí, esse princípio, ele diz sobre a realização de manobras básicas do manejo das vias aéreas, que todo socorrista deve saber e que não causa dano à coluna vertebral, porque não adianta a gente fazer uma manobra, sendo que a gente vai prejudicar ainda mais outra situação, outro órgão do paciente, no caso, a coluna vertebral, como ele diz. Então, a gente tem sempre que fazer uma coisa pensando no que aquilo vai estar provocando em outras situações. Então, antes de tudo, a gente tem que conseguir ver se a via aérea está pérvia e não estando, a gente tem que saber realizar as manobras de desobstrução manual da via aérea, as manobras manuais de abertura, como essas que a gente consegue ver aqui, que é eu nem sei falar, na verdade, chin lift e a jaw thrust, como mostra na imagem. A gente tem que saber também aspirar adequadamente a via aérea, caso tenha algum conteúdo lá que não esteja permitindo que ele respire, e também saber usar as vias aérea orofaríngea e nasofaríngea, caso precise fazer alguma intervenção mais agressiva nesse caso. E muitas vezes a gente pode pensar que a intervenção melhor de todas é a intubação, mas o livro deixa bem claro que isso vai depender muito das circunstâncias. Às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer é uma manobra mais básica e que realizando ela no momento certo e da forma correta vai ser o melhor para o paciente. A sexta é providenciar a ventilação e prover oxigênio para manter o nível de saturação de oxigênio, né, igual ou superior a 94%. Então, como sabemos, a frequência respiratória normal é de 12 a 20 inspulsões respiratórias por minuto. Então, muitas vezes, o paciente pode apresentar bradipneia quando isso é inferior a 12 ou taquipneia quando é superior a 20. E nesses casos, ele pode vir a precisar de uma suplementação de oxigênio. Porque você pensa, ele está respirando muito, está com taquipneia, não está bom. Mas muitas vezes o volume que está correndo nessas respirações não é o suficiente. Então, o ideal é sempre a gente usar o oxímetro de pulso, ter ele nas mãos, né? É importante que sempre tivesse. Eu não sei como é na realidade, porque eu nunca fui numa ocorrência, mas eu acho que cada um devia ter o seu nesses casos. E aí você verificar, e caso não esteja satisfatório, a gente tem que entrar com o oxigênio suplementar para manter sempre igual ou superior a 94. No PHTLS da oitava edição fala 95, mas o da nona veio como 94, então eu deixei o mais atual. O sétimo é controlar toda hemorragia externa significativa. E esse seria, no caso, o X do XABCDE. E ele traz, uma parte bem grande do capítulo, porque ele fala muito da importância de conter as hemorragias. Porque a gente não tem como fazer uma transfusão de sangue, né? No atendimento pré-hospitalar. Então, cada hemácia que a gente consegue poupar já conta, já é uma coisa benéfica. E também ele frisa muito bem que não tem nenhuma manobra de ressuscitação que ela vai ser eficaz de fato se a gente não conseguir conter uma hemorragia. Não tem fluidos que você vai
infundir, e nem nada que você vai fazer que vai ser devidamente bom se você não tiver conseguido conter uma hemorragia. E aí ele traz as principais formas de conter hemorragia, né? O principal deles seria a compressão com uma gase, mas uma compressão firme, não é apenas colocar a gase lá em cima, tem que ficar segurando mesmo. E caso não tenha tanta gente assim, para ficar uma pessoa lá só segurando, fazendo esse trabalho, a gente também pode colocar uma banda elástica, né, prendendo isso. E muitas vezes, infelizmente, acaba não sendo suficiente. Então a gente tem que lançar a mão, né, de outros recursos, como seria o caso do torniquete, que a gente está vendo aqui na segunda imagem. E ele fala que muitas vezes, até mesmo um torniquete só não seria o suficiente. Você pode precisar de até 2 para conseguir conter. Fora isso, ele fala do uso de agentes hemostáticos em lugares que a gente não consegue fazer um torniquete. Por exemplo, é muito complicado fazer um torniquete no pescoço, porque vai enforcar a pessoa, no caso, né? Então, você conseguir... Eu não sei também como é, se as ambulâncias têm sempre esses produtos, no caso, o agente hemostático, mas seria muito importante que tivesse, porque ele pode ajudar tipo, nas hemorragias no crânio, no pescoço, na virilha e em locais que a gente não consegue realizar um torniquete. O 8º é realizar terapia básica de choque, incluindo a imobilização adequada das lesões musculoesqueléticas e o restabelecimento e manutenção da temperatura corpórea normal. Esse capítulo, essa parte, ele frisa muito, muito em relação à hipotermia, porque é o famoso chá da morte, né, que é a coagulopatia, hipotermia e a acidose, e ele fala muito da importância da gente tentar frisar, da gente tentar não deixar que o paciente acabe em hipotermia. Por quê? Assim, porque ele diz uma frase bem forte, na verdade, que é um doente que está frio, com tremores, já iniciou o caminho da morte. Então, ele considera algo muito, muito grave. E outra coisa que ele também fala é que se a temperatura da ambulância for confortável para o socorrista, que está vestido com esse macacão, geralmente tem uma roupa por baixo, e não deve estar muito frio para o paciente, que talvez esteja até mesmo sem roupa, porque rasgou, porque aconteceu alguma coisa. Então, logo depois do que é a exposição no XABCDE, a exposição do corpo para você ver se tem alguma ferida que você não viu antes, você deve logo cobrir. Aqui nessa imagem tem um bebezinho bem pequenininho, todo enrolado na mantinha, e é basicamente isso mesmo que tem que fazer. Cobrir ele completamente para evitar a hipotermia. E o 8º também fala sobre as lesões musculoesqueléticas, né? Porque ele fala que se você tem uma lesão musculoesquelética, por exemplo, uma lesão no fêmur, e você não cuida, tipo, você não liga, ou não é que você não liga, né? Mas que você não trata da maneira adequada, você pode vir a piorar ainda mais as hemorragias internas, que você não tá vendo, mas que terão muitas consequências. Então, a gente tem que fazer tudo, tipo, rápido, mas da forma adequada, assim, que nem nessa segunda imagem aqui. Colocou a perna toda certinha, enfaixada, imobilizada, para não vir a piorar a situação. O 9º princípio é sobre manter a estabilização manual da coluna até que o doente esteja imobilizado. Então, eu acho que quando a gente foi lá no SAMU, a gente viu muito essa parte da estabilização da coluna. Basicamente, qualquer movimento que a gente vai fazer com o paciente, ele tem que estar com a coluna estabilizada. Aquela coisa que a gente fala, cervical linha e tal. Porque é muito importante. A gente não sabe o que aconteceu direito no acidente, não sabe quais as condições internas dele. E se a gente vir a fazer um movimento inadequado, a gente pode levar ele a paraplegia ou qualquer lesão desse tipo. Então, é muito importante sempre deixá-la estabilizada, tanto da região cervical até a região da pelve, e fazer todos os movimentos com essa consciência de que tem que estar tudo no lugar, tudo estabilizado, e para que não piore a situação dele. O 10º, quando se trata de doentes traumatizados graves, iniciar o transporte à unidade adequada o quanto antes. Este princípio, ele fala muito sobre a nossa dificuldade de realizar algumas coisas dentro da ambulância. Como eu já disse, a gente não tem sangue para transfusão e a gente também não consegue abrir o paciente lá para ver o que está acontecendo por dentro, para contentar uma hemorragia interna. Então, o ideal é, como ele diz, não é apenas carregar e correr. Não é só você pegar ele de qualquer jeito, porque senão você pode afetar várias coisas, mas também não é você ficar lá se demorando no local, fazendo intervenções que talvez você não devia estar fazendo ali, você podia estar fazendo a caminho do hospital. Então, o mais importante é a gente fazer a avaliação primária e conseguir, a partir dali, colocar ele na ambulância e fazendo as outras intervenções a caminho do local.
Ele fala que o tempo bom seria da chegada do SAMU até a saída para o hospital de 10 minutos. Esse seria o tempo ideal. É óbvio que varia muito de acordo com a distância do local e de acordo com o trânsito também, mas a gente tem que trabalhar em torno do que seria o mais ideal, né? O 11, iniciar a reposição de volume com fluidos intravenosos aquecidos a caminho do atendimento. Ele fala que o fluido mais indicado é o ringer lactato, e aí você deve fazer sempre a caminho do atendimento. Como eu disse, a gente não deve se demorar no local para fazer 2 catéteres intravenosos de grosso calibre e ficar lá para fazer isso. A gente vai já dentro da ambulância. E aí a solução deveria estar aquecida, no caso, o ideal seria 39 graus Celsius, por causa da questão da hipotermia, e o objetivo sempre é manter a pressão arterial média entre 60 e 65 milímetros de mercúrio, ou a pressão sistólica, no caso, entre 80 e 90. A única exceção que ele fala é no caso de traumatismos cranianos, que a gente não sabe como tá, que deveria manter acima sempre de 90, a pressão arterial sistólica. O 12º princípio é obter histórico clínico do doente e realizar uma avaliação secundária quando os problemas de risco à vida tiverem sido tratados de forma satisfatória ou tiverem sido descartados. Então, como eu disse, é sempre uma coisa depois da outra. A gente não vai fazer a história sample, que a gente tanto fala também, para depois fazer o XABCDE. É tudo uma questão de lógica e de você fazer o passo a passo que dá certo no final. Então, esse princípio fala sobre a avaliação secundária dos pés à cabeça, uma coisa que você já vai fazer quando já tiver feito o XABCDE e já tiver certeza de que os principais riscos já foram descartados, na verdade, talvez eles nem existissem ou já foram tratados de forma satisfatória. E aí você vai fazer a história sample, que é sobre os sinais e sintomas naquela condição, as possíveis alergias dele, os medicamentos de uso, o passado médico, os líquidos e as comidas também que ele ingeriu nas últimas horas, e o ambiente e os eventos relacionados ao trauma. Seja a cinemática do trauma, seja a cena, enfim, essas coisas. E aí depois você também tem que fazer, você vai refazer, vai ficar reavaliando na avaliação primária. Ela sempre, na verdade, aqui eu acho que as distâncias são muito curtas em relação aos locais de Sobral, então talvez não faça muitas vezes a avaliação primária, mas é uma questão de, periodicamente, você estar reavaliando o doente na questão da avaliação primária. O 13º, proporcionar alívio adequado da dor. Esse princípio parece ser meio óbvio, né? Porque ninguém gosta de ficar com dor, mas na verdade tinha uma crença antes de que se você aliviasse a dor com analgésico, a pessoa ela ia mascarar os sintomas e ia atrapalhar tudo quando ela fosse chegar no hospital. Porque o hospital não ia saber direito o que estava acontecendo com ela, não iam conseguir saber mesmo. Mas aí já foi descartado isso através de estudos e tudo. Então, você deve sim aliviar a dor. A pessoa não tem que passar todo o transporte, independente da distância, sofrendo com isso. E a gente deve promover, exceto quando a pessoa tem algum problema, como, por exemplo, se ela tiver hipotensa, aí um analgésico pode vir a piorar esse quadro, não faz muito sentido que a gente alivie a dor e piore o quadro dele, né? A principal questão aqui é sobre não causar mais dano, como vai ser o 15º princípio que eu vou falar. Então, só nesses casos que a gente não devia aliviar a dor no sentido de fornecer algum analgésico, mas em todos os outros casos poderia sim. O 14º, comunicar de forma minuciosa e precisa as informações sobre o doente e as circunstâncias do trauma ao serviço médico de destino. Então, quando a gente vai deixar ele no hospital, a gente não deixa só e vai embora, né? O ideal seria já ter uma alerta pré-chegada ao hospital, para que o hospital já preparasse as coisas de acordo com as informações que você desse, o que ele vai precisar para atender adequadamente, né? Esse traumatizado que vai chegar lá. E aí também tem um relato verbal na chegada, que aí você deveria descrever a cinemática do trauma, as condições atuais do doente, os achados da avaliação primária, as intervenções que você realizou e como ele respondeu essas intervenções. E também tem a documentação escrita do formulário de atendimento ao doente, que inclui basicamente todas as informações que o próprio doente respondeu, que os familiares responderam ou que as testemunhas falaram, assim como os achados do exame físico. Eu não sei se é exatamente esse que está aqui, mas eu achei esse bem explicativo. E eu não sei também se deixa essa folha lá, mas basicamente a gente tem que passar assim, todas essas informações ao hospital para eles saberem as condições em que o doente foi encontrado e o que a gente fez com ele também, né? E o 15º e último, né, no caso, seria, acima de tudo, não causar mais dano. Isso é uma coisa falada durante toda a medicina e ela também é aplicada aqui no atendimento pré-hospitalar.
A gente tem que saber diferenciar o que um socorrista pode fazer por um doente traumatizado grave do que ele deve fazer por um doente traumatizado grave. Porque muitas vezes tem muitas coisas que a gente pode fazer, mas nem todas elas convêm, porque pode vir a piorar a situação dele ao invés de beneficiar. Então a gente tem que saber fazer o que está descrito na literatura também, porque também no atendimento pré-hospitalar a gente tem que levar em conta as evidências. A gente não faz nada da nossa cabeça, só porque está afobado e tal. A gente vai fazendo de acordo com o que as evidências mostraram que faz sentido e o que vai ser melhor para o doente. Então não adianta fazer coisas exageradas que talvez venham a piorar a situação dele e às vezes deixar de fazer coisas simples que seriam muito mais adequadas naquele momento. Então, acima de tudo, não causar dano. E para finalizar essa frase que estava no final do PHTLS, que diz assim: os princípios fundamentais ensinados no PHTLS, avaliação rápida, intervenções fundamentais no local do atendimento e o transporte rápido para o serviço médico apropriado, que foi basicamente os princípios que a gente falou até agora, demonstraram desfechos favoráveis no prognóstico em doentes com trauma gravemente feridos. Então, por mais grave que ele esteja, seguindo esses princípios, os 15 princípios, é muito favorável o prognóstico. É provável que dê tudo certo. A gente faz tudo de forma sistemática e bem pensada. Mesmo que tenha que fazer de forma rápida, não significa que é para fazer mal feito. Não significa que é para fazer as coisas da nossa própria cabeça. Tem toda uma sequência que deve ser seguida. E é basicamente isso. Aqui é a minha referência. E pronto.